O assunto de hoje, olha, é impossível de ignorar, né? Com certeza. Está em todo lugar. O Ibovespa lá nas máximas, todo mundo falando em recordes, e aquela marca psicológica, né, parece cada vez mais perto. Sim. Isso gera uma ansiedade, uma dúvida quase que coletiva. Com os preços tão esticados, a festa já acabou? Exato. Ainda dá tempo de entrar? Ou quem ficou de fora, bom, vai ter que esperar a próxima crise? Essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo. E o mais curioso é a memória curta do mercado. Ah, nem me fole. Há não muito tempo, a conversa era o exato oposto. O clima era de fim do mundo, sabe? Com gente jurando que a economia ia implodir, que as empresas iam à falência. Lembro bem. Então, o nosso objetivo aqui é justamente investigar o que aconteceu nesse meio tempo. Por que saímos do pânico para essa euforia tão rápido? E o mais importante, como uma pessoa pode navegar nesse cenário sem ser levada para essa montanha-russa de emoções? Essa memória curta é impressionante. Eu lembro perfeitamente do clima no período das últimas eleições. Era pesado, né? As narrativas eram apocalípticas, eu vi em todo lugar. O Brasil vai virar uma Venezuela, as empresas vão parar de pagar dividendos, quem puder tire seu dinheiro do país. Era um consenso quase assustador. Sim, era a narrativa dominante. E agora, olhando os gráficos, parece que tudo aquilo era, sei lá, ruído. O que explica um erro de previsão tão grande assim? Explica um dos pontos mais fundamentais e, ao mesmo tempo, contraintuitivos do mercado de ações. Algo que os dados históricos confirmam consistentemente. E qual seria? A correlação entre o governo do momento e o desempenho da bolsa é baixíssima. Espere, isso é forte. É, mas é o que os dados mostram. No longo prazo, ela é quase irrelevante. Quer dizer que não importa quem está no poder, a bolsa segue seu próprio caminho? Isso vai contra tudo que a gente ouve no noticiário. No grande esquema das coisas, sim. Pensa bem, já tivemos momentos de alta espetacular em governos de esquerda e crises profundas em governos de direita. E o contrário também. É verdade. O mercado é uma máquina muito mais complexa, sabe? É influenciado por dezenas de variáveis globais, setoriais. O que a gente está vendo agora é a prova viva disso. Como assim? A bolsa está atingindo recordes não por causa de uma canetada específica do governo, mas por fatores macroeconômicos muito mais poderosos que estão agindo nos bastidores. Isso é um ponto crucial. Se a gente tira a política da equação, que por tanto tempo foi vista como a grande vilã ou a salvadora, qual é a peça que realmente está movendo esse tabuleiro com tanta força para cima? O motor principal tem nome e sobrenome: fluxo de capital estrangeiro. O dinheiro gringo. Exatamente. De forma bem simples, existe uma quantidade massiva de dinheiro de investidores internacionais entrando no Brasil. E isso não acontece por acaso. E esse fluxo todo, ele surge do nada? O que faz com que, de repente, esse dinheiro todo resolva vir para cá? É uma combinação de fatores, quase uma tempestade perfeita, digamos assim. Lá fora, nos mercados desenvolvidos, o cenário econômico pode estar sinalizando uma desaceleração. Certo. Então, o grande capital, os fundos de investimentos gigantescos, começa a procurar lugares onde o dinheiro pode render mais, onde tem mais espaço para crescimento. É o que a gente chama de fator push, sabe? O dinheiro sendo empurrado para fora do seu local de origem. E o Brasil seria o fator pulo, o que atrai esse dinheiro. Perfeito, exatamente. E por que o Brasil se tornou tão atraente? Porque na avaliação desses grandes investidores, as nossas empresas estavam muito baratas. Baratas como? Para dar uma ideia, enquanto os múltiplos de preço sobre lucro em mercados como o americano estavam nas alturas, o Ibovespa negociava a múltiplos historicamente baixos. Entendi. Para o investidor estrangeiro, era como encontrar uma prateleira de produtos de altíssima qualidade com um desconto de 50%, enquanto o resto do shopping estava com os preços inflacionados. Uma ótima analogia. Essa combinação de dinheiro procurando oportunidade e encontrando um mercado barato aqui dentro criou esse fluxo intenso que empurra os preços para cima. Certo, essa explicação faz todo sentido, mas ela cria um paradoxo na minha cabeça. Qual? Se o grande movimento era o dinheiro de fora vindo para o Brasil, por que a recomendação que mais se via aqui dentro, no final do ano passado e começo deste, era justamente o contrário? Ah, sim. Lembro de muitos analistas, influenciadores, dizendo:
Dolarize seu patrimônio, invista lá fora, proteja-se da crise que vem aí. Você tocou no ponto nevrálgico da questão. E analisar o que aconteceu com quem seguiu essa recomendação, nossa, é uma aula prática sobre os riscos de tentar prever o mercado. Imagino. Quem seguiu esse conselho à risca, na prática, perdeu dinheiro. E em duas frentes. Duas frentes, como assim? A primeira e mais óbvia foi no câmbio. A pessoa comprou o dólar quando ele estava caro, no auge do pessimismo. Lá em cima. Exato. E agora, a moeda americana está num patamar bem mais baixo, perto de R$ 5. Só aí já teve uma perda cambial relevante. Entendi, a perda no câmbio, isso é direto. Mas quem investiu lá fora, digamos, numa bolsa americana, não deveria ter ganhado com o mercado de lá? Aí é que está o X da questão. Dependendo do período exato, muitos índices no exterior também passaram por correções ou andaram de lado. Então, em muitos casos, a pessoa teve o azar de entrar no dólar na alta e, ao mesmo tempo, no momento não tão favorável no mercado internacional. Foi uma perda em dobro, que ilustra perfeitamente o perigo de seguir o consenso do momento. Ok, então temos um grupo de pessoas que perdeu dinheiro, quem dolarizou no topo. Mas e o outro extremo? Aquela pessoa que, com medo de tudo, simplesmente não fez nada e deixou o dinheiro parado na renda fixa, esperando a tal crise apocalíptica acontecer. Essa pessoa também perdeu. Perdeu? Mas o dinheiro estava seguro. Pode não ter perdido nominalmente, o dinheiro estava lá seguro, mas perdeu o que chamamos de custo de oportunidade. Deixou de ganhar. Exato, deixou de participar de uma das altas mais expressivas da Bolsa nos últimos tempos. O patrimônio dela ficou estagnado, enquanto outros viram seu capital se multiplicar. Parece que não importa a decisão, o resultado foi ruim. O que une essas duas estratégias que deram errado? A de fugir para o dólar e a de se esconder na renda fixa. O que as une é a tentativa de prever o futuro, de acertar o timing do mercado. O jogo de adivinhação. Isso. Uma tentou prever a crise iminente, a outra tentou prever a alta infinita do dólar, e o que os dados e a prática nos mostram repetidamente é que esse jogo quase sempre termina com o investidor pagando a conta. Seja em taxas. Seja em taxas, impostos ou, o que é mais doloroso, na oportunidade perdida. Esse giro constante de patrimônio, sabe? Vende tudo aqui para comprar lá, depois volta. Isso só enriquece corretores e gestores, não o investidor final. Certo. Se tentar prever o mercado é uma armadilha, qual é a alternativa para não ficar paralisado de medo ou ser levado pela euforia? Especialmente para quem está olhando esses preços altos agora e pensando, é tarde demais para mim. A filosofia que as fontes apresentam é radicalmente diferente. Ela se baseia em disciplina e consistência, não em adivinhação. Ok. O ponto de partida é uma frase simples. O melhor momento para começar a investir é sempre agora. Sempre agora. Sempre agora. A ideia de esperar a condição perfeita, a grande promoção ou o fundo do poço é uma ilusão que, na prática, só leva à paralisia. A pessoa fica esperando, esperando e o mercado vai embora sem ela. E uma vez que a pessoa começa, mesmo que seja agora, com a bolsa nas máximas, qual é o plano? O plano é ter um plano. É escolher uma metodologia e segui-la com disciplina, faça chuva ou faça sol. E aqui vem a parte interessante de como essa metodologia funciona na prática. Estou curioso. Um momento como o de agora, de mercado em alta, com preços esticados, é, na verdade, considerado um momento pior para comprar. Pior. Então a recomendação seria parar? Não, de forma alguma. A recomendação não é parar, mas talvez ajustar o ritmo. Ajustar o ritmo? Como? Se a pessoa aporta um valor X todo mês, talvez neste momento de euforia ela possa diminuir um pouco esse aporte para um valor Y. O crucial é manter o hábito, a disciplina recorrente de investir. Manter a constância. Isso. Para quem está começando, mesmo que compre um pouco mais caro, este é um período valioso. É a hora de aprender como o mercado se move, de criar o hábito da poupança e principalmente de começar a receber os primeiros pingos de dividendos, que são a semente da futura renda passiva. Entendi a lógica para alta. Mas e o cenário oposto? Quando o mercado vira, tudo começa a cair e o noticiário só fala em crise e pânico.
Manter essa disciplina parece ser a parte mais difícil. Com certeza é a parte mais difícil psicologicamente, mas é a mais recompensadora financeiramente. Por quê? Dentro dessa filosofia, os mercados de baixa, os momentos de pânico são, na verdade, os momentos melhores. São as grandes liquidações. A hora de ir às compras. Exatamente. É a hora de fazer o oposto da manada. Em vez de vender em pânico, é o momento de comprar o máximo possível de ações de boas empresas a preços deprimidos. É nesses períodos que se acelera de verdade a construção de patrimônio. Faz sentido. O objetivo final não é acertar o preço, é acumular o maior número possível de participações em empresas sólidas. Essa ideia de focar no número de ações e não no preço diário é fascinante, porque vai na contramão de toda a ansiedade do mercado. E falando em ansiedade, a grande manchete que todo mundo espera é a dos 200 mil pontos. As análises que vimos se arriscam a dar um palpite sobre quando isso pode acontecer? Sim, e a projeção é bem direta. A análise sugere que é muito provável que o Ibovespa atinja a marca dos 200 mil pontos até o final do próximo mês. Tão rápido assim? O que sustenta esse otimismo todo? A justificativa é dupla. Primeiro, a matemática simples. No momento da análise, a bolsa estava perto de 186 mil pontos. Certo. Faltam apenas 14 mil pontos para chegar lá, o que não é um salto tão grande em termos percentuais. Ok. E o segundo ponto? Segundo, e mais importante, a expectativa é que aquele motor que a gente mencionou, o fluxo de investimento estrangeiro, continue ativo. Se o capital de fora continuar andando no ritmo atual, ele tem força suficiente para levar o índice a essa marca e até além. Ok. Digamos que a previsão se concretize. Bolsa bate 200 mil pontos, vira manchete em todos os jornais. Para o investidor que já está posicionado, vendo um lucro expressivo no papel, isso não soa como um grande alarme? Um sinal piscando em neon para venda agora e realize seus lucros? E essa é a parte mais contraintuitiva de toda a nossa conversa. Ah, lá vem. A recomendação da filosofia que estamos discutindo é fazer exatamente o contrário. O contrário. Não vender. Exatamente. Atingir uma marca simbólica, seja 200, 250 ou 300 mil pontos, não deve ser, de forma alguma, um gatilho para venda. Mas por quê? Não é inteligente colocar o lucro no bolso quando se está no topo? Porque isso é pensar como um especulador e não como um sócio. A lógica de longo prazo é que o investidor se beneficia de duas maneiras. Certo. A primeira é a valorização do patrimônio, que é o que gera as manchetes, mas a segunda, muito mais importante e sustentável, é o recebimento constante dos dividendos. A renda passiva. Exato. Quando você vende uma ação de uma boa empresa, você está matando a sua galinha dos ovos de ouro. Você pode até fazer um bom dinheiro com a venda, mas abrir mão de todo o fluxo de renda futuro que aquele ativo iria te proporcionar. Entendi. No fim do dia, o que vai pagar as contas na aposentadoria são os dividendos caindo na conta todo mês, não a venda pontual de uma ação. E para quem está começando agora, nesse cenário de euforia, com medo de comprar no topo dos 200 mil pontos, qual a orientação? A orientação é mudar a métrica de sucesso. Em vez de se obcecar com os pontos do índice ou o preço da ação, o foco deve ser no acúmulo. No número de ações. Isso. A meta deve ser, este mês, quero comprar mais 10 ações daquela empresa de energia, ou minha meta é atingir 100 ações daquele banco até o final do ano. Ao focar na quantidade de ativos geradores de renda, a pessoa tira o foco da volatilidade do preço e se concentra no que realmente importa para o futuro. Que é? Construir uma carteira que gere um fluxo de caixa passivo e crescente. Certo. Acho que conseguimos montar um panorama bem claro. Para resumir, o primeiro ponto é a necessidade de ignorar o ruído político que se prova um péssimo guia para o mercado. Péssimo. O segundo é entender que o grande motor atual é o capital estrangeiro atraído por um mercado que estava barato. Vimos também como as dicas do momento, como dolarizar tudo ou se esconder na renda fixa, se mostraram armadilhas perigosas. Muito perigosas. E, finalmente, a ideia central de que uma estratégia disciplinada, focada em acumular ações de boas empresas que pagam dividendos, supera qualquer tentativa de adivinhar os movimentos do mercado. Exatamente.
O foco sai da previsão e vai para a execução consistente de um plano. Isso nos deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. Qual seria? Passamos a maior parte do tempo falando sobre comprar e manter, sobre a filosofia de carregar as ações pela vida inteira, se possível. Sim. Mas isso levanta uma questão importante. Se o objetivo é ser um sócio de longo prazo, focado na renda passiva, existe algum cenário em que a venda de uma boa empresa se justifica? Boa pergunta. O que faria alguém abrir mão de um ativo que foi escolhido com tanto critério e que gera renda de forma consistente? É algo para se pensar. O Ibovespa flerta com máximas históricas, impulsionado por um forte fluxo de capital estrangeiro. E isso, claro, coloca o investidor numa encruzilhada. A questão que se impõe é, com os preços tão altos, a estratégia correta é continuar investindo com disciplina ou a prudência manda esperar uma correção? Eu defendo que a consistência, o aporte regular, é o que constrói o patrimônio a longo prazo. Já eu vou argumentar que a disciplina do investidor também inclui saber a hora de ter cautela, né? Comprar em topos históricos pode ser uma armadilha, e a paciência para esperar preços melhores é uma virtude que protege e multiplica o capital. Olha, na minha visão, o melhor dia para investir é hoje. Tentar adivinhar o que o mercado vai fazer amanhã é uma receita para o erro. A gente viu isso recentemente. Quem ouviu aquela recomendação de dolarizar o patrimônio com medo do cenário local, perdeu 2 vezes. Perdeu com a queda do dólar e perdeu a forte alta da nossa bolsa, sabe? Para o investidor focado em dividendos, o objetivo é acumular um maior número de ações de boas empresas ao longo do tempo. Manter os aportes regulares, faça chuva ou faça sol, garante isso. O foco é a renda que esses ativos vão gerar no futuro, não a cotação do dia. Certo, eu entendo a lógica da consistência. Mas essa mesma consistência te força a comprar ativos caros. Como você justifica, por exemplo, pagar R$50 hoje por uma ação da Klabin, se em uma correção de mercado ela poderia custar 35? Não é um desperdício de capital? Esse otimismo todo vem do dinheiro estrangeiro, que é notoriamente volátil. Esse fluxo pode reverter a qualquer momento, e quem comprou no pico, bom, fica com prejuízo. A própria ideia de comprar boas empresas a bons preços assume que existem preços ruins. E agora, os preços não estão bons? Mas esse esperar tem um custo de oportunidade gigantesco. Se você está esperando uma correção, qual é o seu gatilho para voltar a comprar? Uma queda de 10%? 20%? A história mostra que a maioria das pessoas que esperam um momento perfeito acaba perdendo o ponto de reentrada e fica de fora da recuperação. Estudos mostram que mesmo um investidor que aportou no pior dia de cada ano, no pico absoluto do mercado, ainda assim teve um retorno superior a quem ficou de fora. A matemática da consistência supera a busca pela perfeição. Mas esse argumento assume que o mercado só sobe, e a gente sabe que ele se move em ciclos. O risco de comprometer seu capital em preços esticados é real. O mesmo dinheiro que hoje compra 100 ações de uma empresa poderia comprar 150 ou 200 após uma queda. Isso acelera em muito o objetivo de viver de renda. Esperar não é ficar de fora, é uma alocação de capital mais inteligente. Pense em quem comprou Petrobras no auge de 2008. A pessoa teve que esperar mais de uma década só para recuperar o valor investido. O tempo no mercado é importante, mas o preço de entrada define o tamanho do seu retorno futuro. Isso nos leva, então, à definição do que é disciplina, né? Para mim, disciplina simples. É o hábito de investir todo mês sem falhar. É assim que você se beneficia do preço médio ao longo do tempo e constrói o patrimônio de forma sólida, sem se deixar levar pelo pânico ou pela euforia do momento. Aí eu discordo. Isso não é disciplina, é automação. Disciplina é seguir uma estratégia. E se a sua estratégia, por exemplo, define um preço teto para as ações da sua carteira, aportar acima desse teto é ser indisciplinada, é quebrar a sua própria regra. Agir contra a metodologia em nome de uma constância cega não me parece disciplina, mas sim teimosia. Bom, em resumo, eu acredito que o tempo, no mercado, sempre vai superar a tentativa de acertar o tempo do mercado.
Manter os aportes constantes em empresas sólidas é a rota mais segura e comprovada para a independência financeira através dos dividendos, independentemente das flutuações de curto prazo. O risco de estar fora é maior que o risco de comprar em um topo temporário. E eu concluo dizendo que a visão de longo prazo não pode ser uma desculpa para a imprudência. Avaliar o preço de entrada é fundamental para a gestão de risco. A paciência em momentos de euforia como este é uma das ferramentas mais poderosas do investidor, pois ela protege o capital e potencializa os ganhos futuros. Prudência é a base de um patrimônio sólido. A discussão de hoje mostra bem uma tensão fundamental na filosofia de investimento: a constância e o poder do hábito contra a prudência e análise de risco. Exato, e decidir qual abordagem seguir quando o mercado parece não ter limites continua sendo um dos maiores desafios para o investidor. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.